Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 2. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a construção de um pacote de ondas. Então, como é que a gente constrói uma onda que represente uma partícula quântica? Para fazer isso, nós vamos precisar de um artifício matemático chamado de integral de Fourier. Daqui a pouco a gente volta para essa integral de Fourier, o que é exatamente isso. Então nós vimos que uma partícula ela pode ser representada por um grupo de ondas, né? Então a onda de matéria que está associada à partícula, ela pode ser representada por um grupo, por um pacote de ondas. Esse grupo ele tem que estar bem localizado no espaço. Isso significa que ele tem que ser zero em qualquer outra região, a não ser aquela região com ΔX específico, onde a partícula pode estar localizada. Como é que eu faço para montar esse pacote de ondas? A gente já viu que quando a gente soma duas ondas de frequências muito parecidas, nós obtemos um batimento, que é representado por essa figura aqui, né? Então, o batimento ele possui algumas características que são parecidas com as características do grupo de ondas que a gente quer. Com a diferença de que o batimento ele não é bem localizado, né? Ele se estende por todo o espaço. Ou seja, a gente quer uma onda que seja só um desses pacotes aqui, um desses grupos, e seja zero em qualquer outro lugar. Então, para obter essa onda, em vez de somar duas ondas, como a gente fez com o batimento, nós podemos somar várias ondas, infinitas ondas. E aí, cada onda dessa vai ter uma amplitude, vai ter um número de onda diferente. Então, essa soma dessas ondas diferentes resulta exatamente no grupo de ondas que a gente quer. Para fazer essa soma, a gente precisa realizar uma integração, uma vez que a gente está somando infinitas ondas, né? Então, essa integração que a gente utiliza é chamada de integral de Fourier. E para um tempo t fixo, a gente pode escrever essa integral da seguinte forma: f de x igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, e aqui estão as ondas que eu estou somando, né? Aqui esse termo AK representa a amplitude da onda, ou as amplitudes, né, das ondas, e E elevado a IKX é justamente o termo oscilatório. Então f de x é o nosso grupo de ondas bem localizado espacialmente, né, esse grupo de ondas aqui que a gente queria representar, isso é o f de x. E elevado a IKX, como eu falei, é o termo oscilatório. Então, E elevado a IKX pode ser escrito pela relação de Euler como cosseno de Kx mais I seno de Kx, e isso aqui está associado à onda harmônica. E AK é também chamada de função de distribuição de amplitude. Então, isso aqui está relacionado às amplitudes das ondas, tá? Representa as amplitudes das ondas com diferentes valores de K, ou seja, diferentes valores do número de onda. Esse AK aqui ele pode ser também representado pelo integral de Fourier, integral inversa a essa aqui, né? Note que elas são simétricas, com a diferença de que a função de distribuição de amplitude AK vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, f de x, que multiplica E elevado a menos IKX dx. Então, aqui f de x ele é o resultado de uma integral em dk, enquanto a função de amplitude aqui é resultado de uma integral em dx. Se o pacote de ondas ele estiver se movimentando, então você vai modificar aqui um pouquinho ele e vai aparecer um termo com tempo, né? Que é o termo menos ômega-t aqui no argumento dessa relação harmônica aqui, dessa relação de Euler, tá? Qual é a velocidade de grupo de um pacote de ondas? A gente já viu que essa velocidade, no caso aqui do batimento, essa velocidade de grupo ela nos é dada por ΔΩ sobre ΔK. Quem é ΔΩ? Lembre-se que esse batimento ele foi formado a partir da superposição de duas ondas de frequências parecidas. Então, ΔΩ é a diferença entre as frequências, ΔK é a diferença entre os números de ondas. E isso aqui é a velocidade de grupo. No nosso caso, como a gente tem não um batimento,
mas um grupo de ondas bem localizado, ou seja, a onda só existe, o pacote só existe aqui nessa região, em outra região a amplitude dela é zero. Nesse caso, nós podemos reescrever essa velocidade de grupo como sendo velocidade de grupo igual a derivada de ômega em relação a k. E essa derivada é feita no número de onda central K0. Então, pega o intervalo de números de onda. Lembre-se que aqui isso é resultado da somatória de um número infinito de ondas, né? Daí o motivo da gente transformar esse delta em uma derivada, porque isso aqui é no limite onde ΔK tende a zero, a diferença tende a zero. E esse número de onda aqui é o número de onda central, K0. Ou seja, pegue lá a diferença entre um K, o valor de K máximo, o valor de K mínimo. O valor de K central é onde a gente está derivando aqui. Então a gente vai ter, como a gente já viu, associada a esse grupo de onda, uma velocidade de grupo, definida por isso, e também a gente vai ter uma velocidade de fase. Qual vai ser a relação entre a velocidade de grupo, Vg, e a velocidade de fase, Vp? Bom, vamos descobrir isso agora, tá? A gente viu que a velocidade de fase ela é ômega sobre k. Organizando isso aqui, nós podemos definir ômega como sendo número de onda vezes a velocidade de fase. Pegando esse valor, colocando aqui e derivando ele em relação a k, né, nós vamos ter o seguinte. A velocidade de grupo vai ser a derivada de KVP, ou seja, isso aqui é um produto, então isso aqui eu posso aplicar a derivada do produto, né, a regra da derivação para o produto. Eu vou obter esse valor aqui, sempre derivando em relação aqui no número de onda central, tá? E aí, a partir desse resultado, eu obtenho que a velocidade de grupo ela é a velocidade de fase somada a K, que multiplica a derivada da velocidade de fase em relação a k. Então essa equação aqui ela vai me dar a relação entre a velocidade de grupo e a velocidade de fase. Com isso, agora a gente pode tentar demonstrar que de fato a velocidade de grupo representa a velocidade que a partícula tem. Então, como a gente já viu, essa onda aqui ela tem frequência dada pela relação de Planck, né? E sobre a constante de Planck. Ela tem comprimento de onda, dado pela relação de De Broglie, e ela tem a velocidade de fase, que é dada por essa relação aqui, bastante conhecida já, né? Lambda-F. Isso aqui, lambda-F, a partir dessas duas relações, nós podemos escrever como sendo E sobre P. E é a energia da partícula, P é o momento da partícula. E a velocidade de fase ela pode ser expressa como uma função apenas do número de onda K, para eu poder realizar essa derivada aqui, tá? Em função de k. Então, para conseguir representar essa velocidade de fase apenas em termos de k, nós podemos substituir essa energia pela energia relativística, p², c² mais m² c à quarta, raiz de tudo isso, né? E, a partir aqui da relação de De Broglie, P é igual a H sobre lambda, ou organizando aqui, substituindo o valor de lambda, nós vamos encontrar aqui P, o momento da partícula, vai ser H cortado multiplicado por K. Então, substituindo essas duas relações aqui, para E e para P, substituindo aqui na equação da velocidade de fase e fazendo aqui algum trabalhinho matemático, você vai obter que a velocidade de fase ela é igual a C raiz quadrada de 1 mais mc sobre h cortado vezes k elevado ao quadrado. Então essa é a velocidade de fase em função do número de onda k. Partindo disso aqui, né, partindo dessa nossa nova velocidade de fase e com essa relação que a gente descobriu entre a velocidade de grupo e a velocidade de fase, nós podemos substituir aqui onde eu tenho velocidade de fase, colocar esse valor para a velocidade de fase, aí eu vou ter isso aqui. Esse resultado aqui já é o resultado dessa derivada, tá? Vocês podem fazer essa derivada aqui para ver que ela vai dar isso aqui.
E aí eu posso organizar essa equação. Organizando isso aqui, eu chego nesse resultado, que a velocidade de grupo ela vai ser c² dividido pela velocidade de fase. E outra forma que eu tenho de escrever a velocidade de fase é substituindo lá o momento por gama mv, né? Isso aqui é o momento total relativístico de uma partícula. Isso aqui é a energia total relativística também da partícula, gama mc². Substituindo essas duas coisas na velocidade de fase, a gente encontra que a velocidade de fase é c² sobre v. Então, a velocidade de fase vai ser a velocidade da luz ao quadrado dividido por v, que é a velocidade da partícula. Substituindo esse resultado aqui em cima, aí nós encontramos que a velocidade de grupo nada mais é do que a velocidade da partícula, como a gente tinha adiantado anteriormente. Okay? Então a gente tem um pacote de ondas cuja velocidade do grupo, a velocidade do pacote, representa a velocidade da partícula. Por enquanto é só. Até a próxima.